Esse canal revela coisas sobre o Brasil, então bora lá? Sabe aquela pergunta? O que define o Brasil? Parece simples, né? Mas a resposta... a resposta tá longe de ser. Pode apostar que a primeira coisa que vem na cabeça é futebol. Ou carnaval, claro. É o nosso cartão postal, aquilo que todo mundo lá fora já conhece de cor. Só que a real identidade do Brasil, nossa, é muito, mas muito mais confusa. E para a gente tentar entender, a gente precisa olhar para um lugar que, sério, acho que ninguém esperaria. Olha bem para essa imagem. Essa é a Nazaré Tedesco. Para muita gente, ela é só mais uma vilã de novela, certo? Errado. A verdade é que ela, sim, ela, talvez seja mais importante para entender o Brasil de hoje do que, sei lá, o Maracanã. E é aí que a gente chega na verdadeira fábrica de ícones do Brasil. E olha, ela não fica nos campos de futebol nem no sambódromo, não. Fica bem na nossa frente, na tela da TV. Isso mesmo, telenovelas. E olha, esquece a ideia de que é só uma historinha para passar o tempo. No Brasil e na América Latina inteira, novela é uma instituição cultural gigantesca. Para o país, gera assunto para a semana inteira e o mais importante de tudo, cria ícones. Pensa só, muito antes da internet sequer existir, o Brasil já estava produzindo meme. Só não tinha esse nome, né? Eram os bordões, aquelas frases de efeito dos personagens que todo mundo repetia, especialmente os dos vilões. Eles eram a nossa fonte de humor e sarcasmo muito antes da gente saber o que era um meme. E aí a gente volta pra Nazaré, uma única cena lá da novela Senhora do Destino, de 2004, onde ela tá com essa cara de confusa, pegaram isso, misturaram com um monte de cálculo matemático e pronto, virou um símbolo mundial de confusão. Lá fora o pessoal conhece como Confused Nazaré, ou Math Lady. Viralizou de um jeito tão absurdo que a maioria das pessoas nem faz ideia de que essa mulher é brasileira. Mas, para pensar, por que a gente tem essa cultura de rir de absolutamente tudo, de pegar uma vilã que sequestrava bebês e transformar em piada? A resposta para isso está no coração do humor brasileiro. Uma parte da explicação tá no famoso jeitinho brasileiro. Sabe, aquele conceito de improvisar, de achar uma solução criativa para os problemas, às vezes dando uma contornada nas regras. É essa mistura de criatividade com uma certa malandragem que casa perfeitamente com a cultura do remix na internet. Mas a essência mesmo, o ponto central de tudo, tá nessa frase. Nós rimos para não chorar. É isso. O humor no Brasil vai muito além da diversão. É um mecanismo de sobrevivência, pura e simplesmente. É o jeito que a gente encontrou para lidar com os problemas, com as dificuldades, com as doideiras da nossa realidade. Se você gosta de entender o Brasil de um jeito diferente, se inscreve aqui, porque é exatamente isso que eu mostro. E essa mistura maluca de uma cultura pop que todo mundo consome, com um humor que funciona como ferramenta social, bom, isso transformou o Brasil numa superpotência mundial totalmente improvável de memes. E pode acreditar, esse nosso DNA cultural único acabou levando ao primeiro conflito internacional do Brasil no século XXI. Uma guerra. Só que uma guerra travada totalmente online, sem armas, mas com piadas. Uma verdadeira guerra meme. A confusão toda começou quando um perfil lá de Portugal, no Twitter, usou um formato de meme que era super popular aqui no Brasil. Cara, a reação brasileira foi imediata e entrou pra história da internet. O pessoal acusou Portugal de roubar os memes, do mesmo jeito que tinham roubado nosso ouro séculos atrás. E essa exportação de cultura pop brasileira não para por aí não. Dá uma olhada nisso. Essa é a Cuca, uma jacaré vilã de um programa infantil clássico. Pra gente, aqui no Brasil, ela é pura nostalgia. Mas lá fora, lá fora ela virou uma coisa completamente diferente. Pela lógica que só a internet tem, GIFs da Cuca simplesmente explodiram nos Estados Unidos. E lá, sem ninguém fazer a menor ideia do contexto, ela foi adotada como um ícone super inesperado pela comunidade LGBTQIA+. Ninguém lá sabia de onde ela veio, mas as caras e bocas, os gestos dramáticos dela, isso era universal. Tá, e o que tudo isso quer dizer, afinal? Quer dizer que talvez a melhor forma de sacar o Brasil de hoje não seja olhando para os clichês, mas sim olhando para os memes. E o mais legal é que os próprios brasileiros usam os memes para redefinir a própria identidade. Aquele formato "Isso representa o Brasil mais que futebol e samba" mostra as coisas do dia a dia, um copo de requeijão, a cadeira de plástico, como os símbolos de verdade da nossa cultura. É o nosso jeito de dizer para o mundo: ei, a gente é muito mais complexo do que vocês imaginam. Então, qual é a fórmula mágica? Pega aí a receita.
Primeiro, uma população online gigantesca, mais de 180 milhões de pessoas. Mistura isso com o nosso traço cultural de usar o humor para lidar com os perrengues. Depois, tempera com uma diversidade cultural absurda que dá matéria-prima que não acaba mais. E para finalizar, serve tudo em comunidades online superativas, que espalham as coisas numa velocidade de outro mundo. No fim das contas, a grande conclusão é essa. Meme não é só uma piadinha. É uma linguagem cultural complexa. É o jeito que o brasileiro achou para contar a própria história, para criticar a realidade e para construir a identidade em tempo real. É um retrato vivo do Brasil de hoje. E talvez o Brasil não seja um problema, mas um mistério que pouca gente conhece.